Vamos falar agora sobre os estudos de coorte, tá certo? Então, também é um estudo observacional. Né? Caso controle e coorte são estudos observacionais. Diferentemente dos estudos experimentais, aqui a exposição à causa não depende do pesquisador. Se a pessoa fumou, a pessoa comeu o que ela quis, a pessoa teve infecção pelo vírus, não foi o pesquisador que definiu tudo isso. O pesquisador só define os grupos, mas ele não define a exposição à causa. Como a gente viu na aula passada, a exposição à causa não depende do pesquisador nos estudos observacionais. Então, coorte, o que é? É um grupo de conjunto de indivíduos que você acompanha a exposição a uma determinada causa ou não e vai ver se aparece ou não os efeitos do que você imagina ser a causa. Ou seja, eu quero estudar, por exemplo, câncer de mama. Então eu vou acompanhar um grupo de mulheres que não tem o câncer de mama, faço exame do toque, mamografia, ultrassom, não tem câncer de mama. Então você acompanha durante um período, vendo alguma coisa que você imagina ser a causa, como por exemplo a alimentação, ou o uso de anticoncepcional, ou o uso de algum outro produto, enfim, o que você está imaginando ser a causa, acompanha durante um período e vai ver se surge ou não surge o câncer naquela mama, na mama daquelas mulheres. Então isso é a definição de um estudo de coorte. Então aí nós temos uma amostra da população, parte de um todo, você vê aqueles que se decidem expor, né, decidem-se expor a um determinado fator de risco, os que não se expõem àquele fator de risco, vê qual o número de pessoas entre os expostos que desenvolvem a doença e compara com os não expostos para ver os que desenvolvem a doença. E vai comparar se há diferença entre os grupos. Então, esse é um estudo, é o delineamento clássico de um estudo de coorte, é um estudo que tem a sua direção da causa para o efeito, ou logo é um estudo prospectivo. Parte de um conjunto de indivíduos, observa a exposição ou não à causa e os acompanha para observar o surgimento do efeito. Qual é a vantagem? É que você define bem as características iniciais. Você viu esse paciente no início do processo. Diferente do caso controle, que você só vai ver o paciente no final, ou o paciente, ou enfim, a situação que você está estudando, no final do estudo. Aqui não, aqui você avalia antes, acompanha e vê o surgimento das doenças. Então você tem a direção temporal dos eventos. Você consegue minimizar as perdas, ou seja, você acompanha 2.000 pessoas. Aí 200 pessoas, 10%, para de frequentar o ambulatório. Você liga para ele, pai, por que você não está vindo? Vem aqui, blá, blá. Então você consegue minimizar as perdas. É possível você estudar várias doenças ao mesmo tempo. Então, acompanho 2.000 pessoas no ambulatório, por exemplo, de otorrino, eu consigo avaliar o surgimento vamos pensar em ambulatório, não, consigo acompanhar 2.000 estudantes, por exemplo. Acompanho 2.000 estudantes, jovens, adultos jovens. Aí vejo o surgimento de várias doenças. Eu posso avaliar o surgimento de refluxo, de doença de intolerância à lactose, vejo surgir depressão, vejo surgir ansiedade, observo, comparo várias. Será que o estudante de medicina tem pior a qualidade do sono quando comparado com o estudante de outras faculdades que uma pessoa não dá plantão? Então, por exemplo, vocês vão dar plantão ao longo da vida. Isso vai comprometer a qualidade do sono, é natural. Meu sono até hoje é comprometido, porque eu dei plantão durante muito tempo, parei de dar plantão há uns 15 anos, mas o meu sono ainda hoje é comprometido. Será que foi por conta dos anos que eu dei, 10 anos que eu dei plantão na minha vida, né, como estudante, residente, depois que terminei a residência? Então, você compara um grupo de pessoas que deu plantão, que vai dar plantão ao longo da vida, acompanha durante um grande período de tempo, aí vai vendo aparecimento de doenças relacionadas ao sono, doenças relacionadas à concentração, distúrbios do humor, enfim, você pode estudar várias doenças ao mesmo tempo. Pode-se calcular a incidência, pode-se calcular o risco relativo,
coisa que no estudo de casos controle você não consegue, você só consegue calcular o odds rate, que é a razão de chances. Quais são as desvantagens? É muito mais trabalhoso, é muito mais caro, é muito mais... exige uma estrutura muito maior para acompanhar esses pacientes, então ele é caro, trabalhoso, necessita de amostras grandes, especialmente se a doença não for tão comum. Você vai começar a coletar dados para colher resultados, às vezes, daqui a 10 anos. Então, tem que ter muita paciência, planejamento. Então, uma doença muito rara, ele é pouco útil. Você teria que acompanhar muita gente para poder encontrar alguns pacientes com aquela doença. Existem variáveis de confusão. Você está estudando, por exemplo, rinocinusite. Aí você tem uma alimentação que pode predispor, você tem profissão, você tem poluição. Então você tem variáveis de confusão que podem acometer aquela sua população que você está avaliando, aquela amostra da população que você está avaliando. Então, as exposições, ela não dá para você estudar muitas ao mesmo tempo, com várias hipóteses. Então vamos supor, sinusite, se a minha hipótese é a alimentação, aí eu tenho que pegar pessoas que tenham basicamente, morem no mesmo local, porque existem estudos mostrando que a poluição de algumas cidades favorece. Então, para eu comparar a pessoa da cidade com o campo e a alimentação, vai ficar muito diferente. Então, o ideal eu pego pessoas da mesma cidade, que estão expostas à mesma fuligem da queima dos derivados do carbono, só que eu vou acompanhar pessoas que se alimentam com alimentação rica, por exemplo, em proteína do leite, e outros pacientes e outras pessoas que, por decisão delas, consomem menos a proteína do leite de vaca, leite derivado. Então você vai acompanhar durante um período longo e ver se há diferença na incidência de rinocinusite crônica, rinocinusite aguda, rinite alérgica entre os dois grupos. Vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui também foi uma prova que caiu. Esse estudo é muito interessante. Esse grupo americano, que são a Força Aérea Americana, os militares, são militares aposentados. Né? O R aqui é de aposentado em inglês. Então, parte dos aposentados. É um grupo que publica 12, 20 trabalhos a cada ano, e eles vão acompanhando e vão publicando esses pacientes. Então foi acompanhado aqui, ó. Foi visto o que essa pessoa comia durante uma década e foram vendo um estudo de coorte. Então, aqui você encontra bem aqui, ó, no método, na terceira, quarta linha, tem lá uma coorte prospectiva. A dieta foi associada usando um questionário de frequência alimentar como linha de base. Foi visto causa de morte no sistema de detecção de mortes americano. Foi feito alguns estudos estatísticos e foi acompanhado durante 9 anos. Durante uma média de 9 anos de acompanhamento, follow-up, que é acompanhamento, nós identificamos 20 mortes entre homens e 11 mil mortes entre mulheres. Eles acompanharam, acho que o total de casos que eles acompanharam aqui nesse estudo foi de, não me lembro, mas acho que uns 700 mil pessoas, acho que é isso. E morreram 20 mil em 9 anos homens e 11 mil mulheres. Aí eles vão associando, aí eles concluem, dieta com pouca fibra, a fibra alimentar na dieta pode reduzir o risco de morte de doença cardiovascular, doença infecciosa, doença respiratória. Fazer uma alimentação rica em fibras, as escolhas por alimentação rica em fibras, muito frequentemente pode produzir significativos benefícios na saúde. Ou seja, ele acompanhou durante 9 anos a população e viu que há uma profunda alteração no padrão de saúde alimentar dessa população. Que a fibra alimentar é útil para a doença intestinal, isso já se sabia, mas que é útil também para doença cardiovascular, para doença infecciosa, para doença respiratória. Ou seja, a pessoa comer fibra alimentar, ou seja, vegetais, principalmente brócolis e, enfim, todos os vegetais, sementes, tubérculos, tudo que tem muita fibra, vai prevenir doença respiratória, não só doença
do ponto de vista gastrointestinal, além de doença infecciosa, doença cardiovascular. Então, é um estudo demorado, é um estudo caro, é um estudo trabalhoso, mas, por outro lado, é um estudo que traz muitas conclusões, é um estudo muito forte, porque ele faz uma associação muito forte entre causa e efeito. Aqui é um outro exemplo de um estudo, outro exemplo de um estudo, oh meu Deus, é outro exemplo de um estudo de coorte, mas chama-se coorte histórica. Qual é a diferença então da coorte, desse estudo que a gente viu, tá, que é a coorte clássica, da coorte histórica? Aqui, esses autores, inclusive eu sou o primeiro autor aqui que vocês estão vendo, eu peguei um estudo meu, não para divulgar o meu trabalho, obviamente não é esse o objetivo, mas para mostrar um exemplo clássico de uma coorte histórica que você consegue fazer. Eu peguei a experiência de 10 anos tratando pacientes com a doença na laringe, chamada papilomatose laríngea recorrente. E acompanhei o resultado desses pacientes durante uma década. Eu não passei 10 anos em São Paulo. Esse trabalho aqui foi feito no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Na Clínica Otorrinolaringológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiquei lá 3 anos. Mas eu fui capaz de fazer um trabalho de 10 anos de evolução. Por quê? Porque são 10 anos de pacientes que eram acompanhados lá no hospital. Então eu fui aos prontuários. Então, uma revisão de prontuário, ela pode produzir um estudo prospectivo? Pode. Por quê? Porque eu fui da causa. Qual era a causa? O tratamento da papilomatose laríngea. Qual era o efeito? O resultado do tratamento. Então, o que eu queria saber aqui? Eu queria saber se objetivo, comparar as duas formas de apresentação, juvenil e adulta, observando se há diferenças epidemiológicas ou clínicas entre elas. Eu queria saber se, quando a papilomatose laríngea surge, que é uma verruga que dá na garganta, surge antes dos 20 anos, ou quando ela surge depois dos 20 anos, se há diferença epidemiológica e clínica. Se recidiva mais, se transforma em câncer. Então, eu não preciso acompanhar os pacientes. Se eu tiver os dados, eu posso recorrer aos prontuários. Então, isso é um exemplo clássico de uma coorte histórica, um estudo prospectivo. Por que é prospectivo? Porque ele foi da causa para o efeito. Qual é a causa? Tratei o papiloma. Qual é o efeito? As recidivas depois do tratamento. Então, os estudos mais simples. Série de casos, corte transversal, estudo de caso-controle. Estudo de corte é o melhor dentre os estudos observacionais. E nós temos o ensaio clínico randomizado. O que é o ensaio clínico randomizado? É o estudo experimental em seres humanos. Então, o estudo experimental em animal eu chamo de estudo experimental, em seres humanos eu chamo de ensaio clínico randomizado. O que ele faz? Ele vai comparar os dois grupos, mas a exposição à causa depende do pesquisador. Então, eu que defino quem vai ser submetido a uma cirurgia, quem vai tomar um remédio. Tudo isso fui eu que defini, fui eu que decidi. Então, aqui esse gráfico eu acho muito interessante, porque ele compara com relação ao tempo. Então, aqui nós temos o passado, o presente e o futuro. Esse que eu acabei de citar, coorte histórica. Historical Prospective. Então, é uma coorte histórica que vai do passado e vem até o presente, ou pode começar no passado e acabar no passado. Ele é da causa para o efeito. O coorte clássico, que é aquele que eu dei o exemplo da fibra alimentar, ele vai da causa para o efeito. E o coorte transversal é aquele que avalia no mesmo momento causa e efeito, por isso que ele não vai nem para um lado nem para o outro. E o estudo retrospectivo, que ele vai do efeito atrás de encontrar a causa, que é o estudo de caso-controle. Então, esse gráfico ele resume de uma forma muito completa os principais estudos observacionais que nós comentamos. O caso-controle, o coorte e o coorte transversal.
Tá? Eu vou encerrar esse vídeo agora, depois eu venho com as conclusões finais com relação a esse estudo. Até o próximo vídeo.